Olá, você está ouvindo o podcast A Páscoa do Cordeiro, seu devocional em série no Evangelho de Marcos, dos capítulos 14 a 16. Leitura de Marcos 14, versículos 43 a 50. E logo falava ele ainda, quando chegou Judas, um dos 12, e com ele, vinda da parte dos principais sacerdotes, escribas e anciãos, uma turba com espadas e porretes. Ora, o traidor tinha-lhes dado esta senha: aquele a quem eu beijar é esse, prendei-o e levai-o com segurança. E logo que chegou, aproximando-se, disse-lhe: Mestre, e o beijou. Então lhe deitaram as mãos e o prenderam. Nisto, um dos circunstantes, sacando da espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha. Disse-lhes Jesus: Saístes com espadas e porretes para prender-me, como a um salteador? Todos os dias eu estava convosco no templo, ensinando, e não me prendeste. Contudo, é para que se cumpram as Escrituras. Então, deixando-o, todos fugiram. Após um banquete com grandes revelações e uma noite de intensa agonia no jardim do Getsêmani, Jesus finalmente se entrega nas mãos dos escribas, sacerdotes e anciãos, membros do Sinédrio, para ser preso e crucificado. O grande marco deste relato foi a forma como essa prisão aconteceu. A figura do traidor se destaca aqui. Após confabular com os escribas, sacerdotes e anciãos, a melhor ocasião para prender Jesus, Judas se apresenta com uma turba, uma milícia armados com espadas e porretes para prender Jesus ali mesmo no jardim do Getsêmani. Devido à escuridão da noite, salpicada pela luz do luar, seria difícil reconhecer qualquer pessoa, ainda que fosse uma pessoa tão conhecida como Jesus Cristo. Então, para identificar aquele que deveria ser preso, Judas combinou um gesto. Ele o saudaria, o mestre, a Cristo, com um beijo. Esse sinal era a expressão de afeto e respeito para com uma pessoa, especialmente de um discípulo para com o seu mestre. Por isso Judas usa a expressão rabi, que quer dizer mestre. Um gesto muito comum na cultura daquela época. Esse gesto de afeto e respeito, entretanto, foi convertido em um gesto de traição e desafeto. Tal como uma amante que seduz um homem com beijos e carícias para ganhar seus presentes e dinheiros. Talvez você tenha experimentado alguma traição em sua vida, seja em um relacionamento amoroso ou no seu local de trabalho, e pode dizer com propriedade sobre esse sentimento de tristeza e frustração. Contudo, Cristo não ficou surpreso com esse gesto. Jesus sabia que o seu discípulo o trairia da forma mais descarada. Essa situação já estava predestinada pelo Senhor. E não foi apenas o beijo do traidor que se destaca nesse relato, mas a milícia ordenada pelo Sinédrio para prender Jesus. Essa turba armada de espadas e porretes era requisitada quando o Sinédrio utilizava o seu poder de polícia para prender líderes que se opunham às suas tradições. Essa milícia tinha o aval inclusive do poder romano. A fim de defender Jesus de tal milícia apavorada, um dos homens saca sua espada e fere um desses militantes cortando a sua orelha. O relato de João, do evangelista João, indica que este homem era Simão Pedro, um dos discípulos, um dos 12. Lucas também conta que Cristo curou a orelha daquele homem que teve a sua orelha talvez decepada por Simão Pedro. Uma grande lição que aprendemos a respeito do reino de Deus aqui. O reino de Deus não é tomado com armas e forças humanas. Ele é estabelecido no coração dos crentes, e sua adesão se dá pela fé em Jesus e pelo ouvir da mensagem do Evangelho. Nunca foi prerrogativa de Cristo converter as pessoas usando armas e milícias. As falsas religiões é que usam desses artifícios para promover seu crescimento.
Embora muitos cristãos tenham pegado em armas para fazer seu pressuposto cristianismo crescer ou conter a falsa religião, o reino de Cristo não se pode alcançar deste modo. Ao ver essa turba, Cristo demonstra sua indignação ao perceber que muitos do que faziam parte dela eram aqueles que o ouviram ensinando, pregando e fazendo maravilhas, e o poderiam ter prendido em tantas dessas ocasiões. Entretanto, isso também não o surpreendeu, pois tal acontecimento era para cumprir o que foi dito pelos profetas. Aqueles que seguiram a Cristo foram os mesmos que os crucificaram. Deve nos trazer segurança o fato de saber que todas as coisas estão sob o controle do Senhor. Nem mesmo um episódio de sua paixão, morte e ressurreição foi uma coincidência. A Escritura do Antigo Testamento profetizou sobre a forma como Cristo sofreria e seria entregue nas mãos dos pecadores como oferta pelo pecado. Por fim, amedrontados com a situação, os discípulos fugiram, deixando Cristo preso. As palavras ditas por Jesus no banquete da Páscoa cumpriram-se ali. Os discípulos, certos de sua autoconfiança, disseram que não o abandonariam, mesmo se tivessem de ser presos ou mortos com ele. Porém, fugiram assustados, com medo daquela turba, com medo daquilo que poderia acontecer. Cristo, porém, sabia disso, e mesmo que esses discípulos fugissem apavorados, Jesus não os abandonaria, mas os restauraria e os tornaria colunas de sua igreja. Porque Cristo venceu a morte, ele também pode socorrer aqueles que falham. Porque Cristo venceu a morte, podemos também vencer o medo e vivermos com coragem para servi-lo, mesmo em dias sombrios. Que durante esses dias de quarentena, nos apeguemos a Cristo confiando que nada está fora do seu controle. Nenhum aspecto da sua morte e crucificação e assim como a sua ressurreição estavam fora de seu controle. Tudo havia sido ordenado, predeterminado por Deus e muitas ditas pelos profetas no Antigo Testamento. Ele está no controle de todas as situações, de todas as circunstâncias. Cristo está cumprindo seu propósito em nos santificar, ainda que seja por meio de situações como esta pandemia do coronavírus. Cristo está cumprindo o seu propósito de santificar a sua igreja. Creamos que Ele não nos abandona. Confiemos nessa promessa de que Ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos e tenhamos coragem para servi-lo. Que nós possamos encarar esses dias confiando cada vez mais em sua vontade, confiando em suas palavras que têm nos ajudado. Que Deus o abençoe.